se não é o Vanderding? Bom Sim, dia. mas hoje o Tiago Ribeiro está de férias. Tenho aqui o professor Zandinga. Olá, meus amigos, como estão? O professor Zandinga já foi. Já é teu cliente. Vamos Ou trazê-lo passível aqui. de. Sim, professor Zandinga, incrível. Professor Zandinga. Professor doutor Zandinga, peço desculpa. Queres uma trilha ou. Podes-me dar tracks? Dá-me tracks. Ai, história de amor. Gostas de viajar, não gostas? Amo. Então vamos falar de viagens, precisamente. Toma este quadradinho de cartão, põe Uma debaixo da viagem sem língua sair daqui. e vamos fazer uma viagem. Bora. Essa cadeira. O que é aquilo? Um unicórnio? Meninos, perguntem aos vossos pais o que é isso. De que é que estamos a falar? Nós esperamos um bocadinho que os vossos pais expliquem o que é um ácido. Isso. Neste dia estávamos em 1892 e morri em Leicester. Ou Leicester. Leicester. O Porto de Leicester. O Rio do Porto Leicester. Que Gravíssimo. tal como o seu equivalente português era a maior porta de entrada de droga em Inglaterra. Graças a Deus, diziam eles. Graças a Deus. O Porto de Leixões não é o maior porto de entrada de droga. É o maior português, não é? Vou perguntar ao Emanuel. Emanuel é que sabe dessas coisas. É, não é? É, diz certeza, que sim. confere. Fez um thumbs up. Sim, sim. Parabéns, Porto de Leixões. Boa. Já falámos aqui da história do Porto de Leixões, incrível, que tem a ver com o naufrágio do Naufrágio. vapor. Exatamente. É verdade, Sim, fez com que sim, se sim. construísse o Porto de Abrigo de Leixões, não este lá está. Bom, em Leicester, morreu ele em 1892, aos 83 anos. Oh, ainda tinha tanta hipótese. O pioneiro das agências de viagem, Thomas Cook. Uau! Uou! O huge Cook. Nasceu o nosso Thomas. O tipo com mais milhas no cartão. Tal e qual, de certeza. tal e qual. O nosso Thomas nasceu em 1808 no Derbyshire. Olha, nem nasceu nem morreu grande É coisa. tudo mau, mas fartou-se de Pois, passear. Ou pelo menos o meio é que de contou. fazer os outros passear. De fazer os outros passear tem mais do que passear ele. A desgraça não acaba aqui. Ele nasceu numa pequena aldeia chamada Melbourne, não a australiana, Não, mas na sua... é a mãe, não é? É a mãe, sim. É a referência mãe do outro, possivelmente, claro. Calculo que sim, claro. sim. Mas esta fica no Derbyshire, é tudo mau. Eu acho que ninguém merece nascer em... Bem, se calhar ele merecia, não é? Pois Deus é. não brinca nessas coisas. Não, se vocês não. pensarem na vossa própria vida, Claro. Deus fez-vos Sim, isto por alguma claro. razão. Porque é que um tipo nasce na fajã de baixo e não na fajã de cima? Exatamente. Há uma ordem. Tal e Há qual. uma ordem divina Por para acaso, esse conheço efeito. mais gente ilustre da fajã de baixo do que da de cima. Curiosamente. Já Estou a viste? pensar logo da nossa Natália. Pois é o que claro. damos à volta Quem ao conhece texto. alguém que tenha nascido na As fajã de grandes cima? produções do Ananás nos Açores estão quase todas Na fajã de famílias cima? incríveis, família arruda e É verdade, famílias com nós já grande tradição. temos trazido aqui alguns, sim. Sim. Mas a Natália nasceu na fajã de baixo. Nasceu. Pois, Claro. que a senhora... Ela se entrasse aqui, eu ouvisse essa brincadeira. Vou já vá. uma chapada de ter chamado fajã de baixo a anatomia de sua mãe. Bem, vamos lá continuar. Vamos voltar ao nosso Thomas Cook. Para ajudar a família, logo aos 10 anos, ele vai começar a trabalhar como jardineiro. Isto devia decidir É daquelas histórias de pobres, não é? Já percebi onde é que mas vamos. é rags to riches, Claro, portanto claro, pode claro. estar descansado. 10 anos, jardinagem. Ganhar uma misériazinha, Claro. não é? Era a vida. Depois ele vai tendo outros trabalhos, foi carpinteiro, foi essas coisas todas, até que aos 20 anos ele vai descobrir a sua vocação como pastor batista. Pastor batista, ou seja, padre, claro. Sim. É isso que é. O que é o batista? É um ramo evangélico do protestantismo, claro, e vai começar aqui uma grande carreira dele como pregador. Tinha um poder de orador incrível, andava de porta em porta, a chatear as pessoas, a fazer panfletos, mesmo verdade, era assim muito fanático. Ia dar, já ouviu a palavra do Senhor, quero ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, tem aqui a palavra do Não Senhor. desligava sequer, não tirava o dedo da campainha. Sim. As pessoas já iam de toalha em relógio, aqueles vários esquemas Claro, que inventaram nesta altura, a dizer que são do demónio, essas coisas todas. Até que ele vai aderir a um movimento que era moda na altura, chamado a temperança. Já ouviste falar nisto? Nada. Pois seguramente não ouviste. Isto era gente Temperança. que temperança, o temperance em inglês. Ok. Era gente que acreditava, depois também chega à América do Norte, que acreditava que a causa de todos os problemas sociais era o consumo excessivo de álcool. Por isso é que nunca ouviste falar na temperança.
É verdade, mas é um movimento que tem muita força aqui no século XIX. E ainda não tinha nada de leis secas aqui pelo meio. Não, mas é a origem das leis secas. Que esta gente, muitas destas O pessoas fundamentalismo vem daí. vão para a América, sim, e acabam por conseguir a lei seca. Era o que queriam estes. Não é que o Reino Unido não fosse, de facto, há séculos, um país de bêbados. Claro, alimentado a é a cerveja. história É mesmo. dos Estava portos. sempre toda a gente bêbada. Claro. Toda A a gente Guinness que bêbada. vocês hoje gastam 10 paus para essa cerveja era para alimentar homens o dia inteiro Claro. com um Olha, trabalho o Chu- braçal de muita o força. Churchill Claro. levou os aliados a ganhar a Segunda Guerra Mundial encharcado em álcool. Diz, ele nunca, não teve sóbrio um minuto Pois. da vida. Pai, até aos 2 anos estava sóbrio. E quando estava a ser amamentado, estava bêbado da mãe. Sim. Me perdoa toda a família Spencer Churchill, não é? Mas não estou muito longe da verdade. Agora, portanto, a ideia deles era, para já, não beberem uma única gota. Eram completamente teetotalers. E depois faziam campanha para que a venda do álcool fosse proibida. Vão tentar a lei seca, claro. E depois muitas campanhas de esclarecimento para que as crianças deixaram de beber, porque o alcoolismo infantil era também um problema. Enfim, ele fazia estas coisas todas. Publicava um jornal, tinha um podcast também a dizer não bebas, anda cá, não bebas tanto. Dá cá isso, dá cá isso. Dá cá isso. É só menos uma para o caminho. Claro. Menos uma para o caminho. Enfim, é um género de gente que há. E foi para promover este movimento de temperança que o nosso Thomas organizou a sua primeira viagem. Estávamos no dia 5 de julho de 1841. No caso, era para ir da estação de comboios de Leicester, onde ele lá vivia, até um encontro dos tais, vou chamar temperacionistas, não sei se esta palavra existe em português, que ficava mais ou menos a uns 20 km de distância. Não era pouca gente. 485 pessoas. Xiça. Tinham que pagar cada um shilling, naquela que é considerada a primeira excursão do mundo. A coisa correu tão bem ao Thomas Cook que ele resolveu organizar mais outra. Toda a não gente é? dizia até este rapaz Este é um Cook, ótimo este homem. organizador, tudo tão bem Assim organizado. Vale a pena, assim Sim. vale a pena. Não era fácil, não é? Depois, 1846, ele vai organizar a sua primeira viagem um pouco mais longe, de Leicester à Escócia, que era um dos destinos favoritos dele, era a Escócia, depois organizava muitas viagens pela Escócia. Antes disso, vamos refletir um pouco no que era viajar por esta altura. Estávamos no meio da era vitoriana, não era a Rainha Vitória. Até então, e pelos séculos antes afora, viajava-se quase exclusivamente por motivos religiosos. Ia-se em peregrinações. Acho que já fomos falando disto Sim, aqui. sim. Desde sempre que se viajava em peregrinações. Mais perto ou mais longe, era uma coisa quase... Olha, como hoje os muçulmanos têm o Hajj, os católicos, os cristãos, pelo menos, não tinham uma coisa muito diferente. Tinhas esta ideia toda de ir uma vez na vida a um santuário. Depois, mesmo em termos médicos, tinhas um problema de saúde ou um problema qualquer desse género. Era muito comum, ainda hoje não é? Fazer Lançaste promessas. uma promessa. Claro, e ires aos principais centros de peregrinação. Depois tens Roma, claro, o Vaticano, tinhas aqui na Península Ibérica o São Santiago de Compostela. É Claro, incrível, são coisas que estão entranhadas há séculos, não é? muitos séculos, As supostamente. caminhadas, o ir, o Tal e partir qual. para. Supostamente Santiago é um apóstolo de Cristo e, portanto, está lá há quase 2000 anos ali naquele sítio. E depois, nem só quem tivesse mais dinheiro ou quem tivesse mais fé e possibilidade, e podia ir até mesmo à Terra Santa. Claro, mesmo, gente pobre também fazia estas peregrinações. Agora, a partir, sobretudo, do século XVIII, viajar por prazer, por essa ideia de viajar por prazer, era uma coisa nova e um exclusivo dos ricos. E até Pois. direi dos mais ricos. Mesmo os ingleses faziam a sua famosa Grand Tour, que é uma grande viagem que faziam pelas cidades do Mediterrâneo, também algumas capitais do continente europeu, para ver o quê? Os vestígios das civilizações clássicas. Também mais ou menos por esta altura, quando começa a era das grandes fortunas americanas, os filhos dessas grandes fortunas Curtirem vinham que- fazer essa coisa. Claro, Tiraram um ano, claro. 2, 3 anos. Há muita literatura sobre isso, não é? Às vezes até 3 anos e passeavam, alugavam os seus Pela palácios. velha Europa, não é? Tal A e qual. história, Sim, claro, muito claro. com a postura. Claro, divertirem-se, mas ver in loco aquilo que era da história, não é? Ir a Atenas, ver o Parthenon, ir ver a Torre Eiffel a Milão. O Lebelho do Mato, ver uma forma XVIII. primária da. Exatamente, da vida as pinturas ancestral. rupestres eles achavam Sim, que era sim. rupestre, era só na taberna A conta. a conta. Sim, do Não, a mês. dizer a Teresa deve-me X. a puxa. Agora, claro, as pessoas Isso é mais. fascinante a ideia É muito de se incrível. converterem em lazer e em prazer puro. Sim, é uma ideia nova, é uma ideia relativamente nova, esta ideia de viajar sem ser com um propósito específico. Claro, as pessoas mais pobres, e isto é mesmo verdade, parece um exagero daqueles nossos que adoramos dizer, mas é mesmo verdade.
ir uma vez na vida, para o grosso da população, à Vila Maior já era um acontecimento. E se calhar iam, nunca iam uma cidade na vida. Iam à Vila Maior, se calhar uma vez na vida, ou 2 vezes na vida, ou 3 vezes na vida no máximo. A pé, ou então de burro. Com sorte, de burro. Portanto, a até aquelas dinâmicas do ver pequena. o mar e aqueles clássicos que nada nos chegaram disso. Sim, até não existia há meio nada disso. século. Claro, Não existia rigorosamente nada disso. Até porque a noção de lazer, então, nas camadas mais pobres, é uma coisa que vem muito depois dessa altura. Claro, com o crescimento da classe média e todas essas coisas. Portanto, a vida era diferente. E nós, é engraçado porque, chamando aqui a genealogia que se estuda, tu percebes que as pessoas casam de facto todas na mesma aldeia ou no máximo com a aldeia do lado. De vez em quando há movimentos migratórios por alguma razão, uma fome ou uma coisa qualquer, e as pessoas mudam-se um bocadinho em massa, como há assim movimentos em Portugal, da Beira para o Alentejo, a uma certa altura, procurar melhores condições de vida. Tirando isso, as pessoas não viajavam e por prazer, então, muito menos, quer dizer, pontualmente vi lá um maluco que ia fazer umas termas, mas isto é um fenómeno que só começa a aparecer a partir de facto do século XIX para acima. E foi precisamente deste fenómeno, claro, o que vai começar a mudar em termos da mobilidade das pessoas, claro, é a invenção aqui no meio do século XIX dos comboios, o aparecimento dos comboios e da construção das linhas. E o Thomas Cook vai se aproveitar imenso dessa visionário, história. não é? Um visionário, está sim. aqui Agora um é preciso organizar as viagens. Claro. O seu grande golpe comercial foi a Grande Exposição de Londres, em 1851. Ele organizou viagens para 150 mil pessoas, vindas do campo. Pessoas que nunca tinham estado numa cidade, muito menos Londres, não é? Foi um fascínio enorme, e estas 150 mil pessoas vieram ver a cidade e a feira. Portanto, imagina a grande exposição, não é? Sim. Incrível. Foi uma sensação de facto, e é o pontapé de saída para uma empresa que se vai espalhar pelo mundo inteiro. Ele abre a sua primeira agência em Londres, onde também vendia malas, guias de viagem, outras porcarias todos os adereços necessários. É verdade. Claro. E era fascinante. Ele publicava horários de comboios, todas essas coisas. Certamente guiazinhos já e tal e coisas, qual, claro. tal e qual. As aventuras internacionais começaram perto de casa, e começava-se por França, Bélgica, Alemanha, depois passava-se novamente por Paris para outra das grandes exposições que se faziam de 4 em 4 anos, acho eu. E depois voltava-se lá para casa, claro. Depois ele vai mudar o público-alvo, à medida que vai passando as décadas, dos mais pobres para a florescente classe média, claro, e vai estendendo os seus destinos. A glória da coroa dele era as viagens pelo Nilo, para cima e para baixo do Nilo, e também à Terra Santa, que era uma coisa que ele levava muito em gosto, as pessoas irem ouvir também, ver os sítios por onde tinha andado Jesus Cristo, Nosso Senhor. Depois, para as viagens de Itália, ele vai inventar um sistema que era complicado, começou a ser muitos clientes, então ele tinha contactos com sítios locais. E vendia, o que vendia às pessoas eram cupões, e aqueles cupões eram válidos em várias redes de comboio, em vários hotéis, em vários restaurantes. Foi ele que inventou isto. Estavam inventados os pacotes de viagens que vocês usam até hoje. Foi inventado pelo Thomas Cook no século XIX. Entre 1872 e 1873, ele organizou a mais audaciosa de todas as suas excursões até à altura. Nada mais, nada menos do que uma volta ao mundo. Imagina organizar uma volta ao mundo. Claro. Durou 222 dias, saiu de Nova York, depois eles seguiram para as cataratas do Niagara, depois Detroit, Chicago, Salt Lake City, Sierra Nevada, São Francisco. De São Francisco apanha-se um barco, até ao Japão, depois a China, Singapura, Ceilão, Índia, Egito, Palestina, Damasco, Beirute e, por fim, terminou em Constantinopla ou Istambul. Imagine-se organizar isto em sítios, bem, as carruagens, os comboios, os vapores, burros. Aquilo atravessava-se a China, atravessava-se o Japão. Há zonas que não tinham comboios, florestas, montanhas, tudo. E tudo organizado, sempre com de X em X sítios. Tinhas de ter um sítio onde ias almoçar, um sítio onde ias jantar. Tudo previsto. Tudo previsto. Com uma rede tão impressionante de parceiros, se chamemos-lhe assim, que o próprio exército inglês chegou a usá-la para movimentar as suas tropas mais tarde, porque diz o Thomas Cook que tem esta rede. Conhece esta gente toda. Tinhas sítios em todo o lado do mundo, claro. E isto, nota técnica disto que estás a contar, que é pré-telefone, pré-fax, telefax, telegramas, não há nada aqui. Esta gente, não é? Comunica. Ele próprio é que deve ter desbravado alguns desses contatos pessoalmente, não é? Ele viajava, não era um homem de viajar muito, que é uma coisa curiosa. O telégrafo já existia, portanto, mas construiu essas redes. Mas muito, sim, claro. Sem os telefones. Para o Japão ou para a China. Organizar isto para muitas pessoas é notável, é absolutamente notável. Construir esta rede, teria os seus agentes que lá iam fazer, e às tantas, os próprios hotéis também tinham esse interesse, porque ficavam na rota
rota, nestas rotas de turismo. E como isto estava tudo muito a arrebentar, é também aqui que nascem muitos hotéis, muitos restaurantes, portanto é uma coisa de uma mão lava a outra, que vai brotando esta história toda. E ele vai abrindo agências pelo mundo inteiro, da Ásia à Austrália. A Austrália também não é muito longe. Podia ter dito da América à Austrália, da Europa à Austrália. Mas também não fica assim depois, também fica mais ou menos perto. Porque é tudo perto. Quando juntas as pontas. Isto é uma bola. Claro. Isto no mundo é uma bola. Às vezes não é. Olha que. Foi o que ele percebeu, foi que o mundo era uma bola. Como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Era praticamente impossível, exatamente, viajar sem usar serviços da Thomas Cook. Praticamente impossível. Via-se os autocolantes, já mais no nosso tempo, os autocolantezinhos em todo o lado. Ou, por exemplo, de consultar os seus tais horários dos comboios, dos transportes do mundo inteiro. Só em 1890 venderam mais de 3 milhões e meio de bilhetes. 1890. É os tais incrível. Vouchers, não é? A ideia os tais pões, exatamente. Esses pacotes de viagem, como nós chamamos hoje, é verdade. A vida privada dele foi um bocadinho menos feliz que o seu negócio. Ele teve uma filha que ela morreu, ele adorava esta filha, morreu no banho com a inalação de fumos de uma caldeira que estava avariada. A mulher dele morreu pouco depois e depois tinha só mais um filho que lhe restava. Eles davam-se epicamente mal, davam-se mesmo mal, deixaram de se falar para o resto da vida. E o tal filho acabou mesmo por afastar o pai dos negócios. Achava que o pai estava, que a visão dele não estava ultrapassada. Sim, estava ultrapassada. E o nosso morto acabou sozinho, velhinho, doente e quase cego. O homem que levou gente pelo mundo fora, é mesmo, e sem nunca tocar numa gota de álcool, Tiago. Se calhar é isso. Esse é que é, pois, queres viajar mais, estimado ouvinte? Fecha a boca. Fecha a boca. A companhia de viagens que ele criou, no entanto, não parou de crescer. Primeiro com o filho e depois também com os netos, até bem entrados no século XX. Todos nós nos lembramos dos tais autocolantes desencarnados de Thomas Cook. E tornou-se uma das marcas mais ubíquas no planeta. Os netos acabaram por vendê-la à Wagon Lee. Depois foi mudando de mãos, apareceram os aviões, cada vez mais e mais turistas, até que inesperadamente, isto eu acho que todos nos lembramos, em 2019, foi assim uma notícia, abriu os noticiários no mundo inteiro. Faliu, a Thomas Cook faliu de um dia para o outro, ao fim de 178 anos de história. E quem foi apanhado de surpresa? Lembras-te disto? 600 mil turistas espalhados ficaram pelo mundo. Claro, ao desdobrar. porque eles fecharam. Hoje, amanhã os vouchers já não servem para nada. Então ficaram pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, sem os hotéis. No dia seguinte o hotel já não estava pago. Aquelas letrinhas mínimas que lá estavam. Tu não te lembras disto? Foi uma coisa muito uma escandaleira, recordo-me. Claro. Sim. Tiveram que ser repatriados. Foi até hoje a maior operação de repatriamento em Inglaterra. Imagina, até a saída foi em grande. Também diga-se a verdade. Se começou em grande. Mandámos e agora vocês mandam. Alguém que pague isto. Exatamente, agora. nós fechámos a loja. Foi um triste fim, é verdade, para a companhia que começou com uma viagem de 20 km para convencer as pessoas a deixar de beber. Bom, se calhar até foi bem feita, não é? Hoje o turismo de massas, como sabemos, anda a destruir um pouco de tudo. O planeta, com as próprias viagens, a pegada ecológica das viagens. As cidades também, que se transformaram em parques de diversão, todos iguais uns aos outros, não é? Onde começa a ser impossível ter uma casa ou comer numa tasca, por exemplo. Depois há chusmas de pessoas, muitos daqueles lugares que chamados cintos paradisíacos, agora já com garrafas de Coca-Cola e essas coisas todas. Mas, de todas as maneiras de destruirmos o mundo e o planeta, esta é provavelmente a que vale mais a pena, não é? Que uma pessoa também tem de sair de casa, abrir a cabeça, arejar as ideias e, no fundo, não morrer estúpida. O Thomas Cook morreu faz hoje 132 anos.